Olá pessoal, tudo bem? A primeira questão diz o seguinte: comprei 2 lápis e 5 cadernos pagando R$ 12. E um lápis e um caderno e paguei R$ 3. Qual é o valor de cada lápis e de cada caderno? Vamos considerar que lápis é X e caderno é Y. A questão diz que 2 lápis, ou seja, 2x, ou seja, mais 5 cadernos custam R$ 12. 5 cadernos, ou 5Y, porque estamos representando cadernos pela letra Y, é igual a R$ 12. E diz também que um lápis, ou seja, X, mais um caderno, ou seja, Y, é igual a R$ 3. Aqui temos um sistema de equações do primeiro grau. Podemos resolver esse sistema de equações do primeiro grau através do método da adição ou da substituição. Vamos resolver através do método da substituição. Aqui temos a primeira equação e a segunda equação. Vamos escrever aqui a segunda equação, x mais y igual a 3. X é igual a 3 mais y passa para o outro lado da igualdade, menos y. Agora vamos escrever aqui a primeira equação, 2x mais 5y igual a 12. E no lugar do x eu vou colocar 3 menos y. 2 vezes x. E quem é x? 3 menos y. 3 menos y mais 5y igual a 12. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes y menos 2y mais 5y igual a 12. Aqui temos menos 2y mais 5y é 3y igual a 12. E o 6 positivo passa para o outro lado, negativo, menos 6. Então, temos que 3y é igual a 12 menos 6 é igual a 6. Y é igual a 6. O 3 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Y é igual a 6 dividido por 3 é igual a 2. Para encontrar o x, volta aqui. E colocamos aqui no lugar do y o valor 2. 3 menos y vale 2. 3 menos 2, x é igual a 1. Dessa forma, encontramos que o lápis custa R$ 1 e o caderno custa R$ 2. A questão 2 pergunta o seguinte: qual é a raiz quadrada de menos 25? Raiz quadrada de menos 25. Raiz quadrada, o índice é 2. É importante lembrar que não existe raiz de número negativo quando o índice for par. E observe que na raiz quadrada, o índice é 2, logo o índice é par. Aqui temos o número negativo, menos 25. Logo, não existe. Agora, se o índice aqui fosse ímpar, por exemplo, 3, 5, aí sim seria possível calcular a raiz. Mas quando o índice aqui for par, exemplo, 2, 4, 6, 8, e o número for negativo, aí não existe. A questão 3 diz o seguinte: transforme em notação científica. E aqui temos os números.
Para transformarmos um número em notação científica, é preciso escrever um número que precisa ser maior ou igual a 1 e menor do que 10, vezes 10 elevado a n. Então, vamos escrever esses números aqui em notação científica. Temos aqui, no item A, o número 25 milhões. Para escrever esse número em notação científica, é preciso deslocar a vírgula que está aqui, ela nem aparece, de forma que eu tenha aqui um número que seja maior do que 1 e menor do que 10. Então, vamos lá. Temos que deslocar a vírgula até entre o 2 e o 5. Aí eu tenho o número 2,5, que é maior do que 1 e menor do que 10. Então, eu escrevo aqui 2,5 vezes 10. O expoente, eu devo contar quantas casas a vírgula precisou voltar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voltou 7 casas da direita para a esquerda. Se é da direita para a esquerda, nesta direção, o valor é positivo. 7 casas, então, elevado a 7. Então, está aqui o número em notação científica. Item B. Temos o número 345 milhões. Para escrever esse número em notação científica, eu preciso colocar a vírgula entre o 3 e o 4, porque aí eu tenho o número 3,45, que é maior do que 1 e menor do que 10. Escrevo aqui o número 3,45 vezes 10. Agora eu preciso contar quantas casas a vírgula deslocou. Observe que a vírgula nem aparece, mas é como se eu estivesse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como ela voltou da direita para a esquerda, o 8 aqui é positivo. Então, 3,45 vezes 10 elevado a 8. No item C, a mesma coisa. Eu preciso colocar uma vírgula de forma que o número seja maior do que 1 e menor do que 10. Então, devo colocar a vírgula aqui entre o 5 e o 0. Tem o número 5 vezes 10. Aqui a vírgula nem aparece, mas é como se ela estivesse aqui. Vamos contar quantas casas ela precisou deslocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que ela voltou da direita para a esquerda 6 casas. Logo, o expoente aqui é positivo e o expoente 6. No item D, temos aqui 0,000012. Preciso deslocar a vírgula de forma que eu tenha um número que seja maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, eu preciso colocar a vírgula entre o 1 e o 2. Aí eu terei o número 1,2. 1,2 vezes 10. Agora eu conto quantas casas a vírgula precisa deslocar até chegar entre 1 e o 2. 1, 2, 3, 4, 5. Só que, nesse caso, a vírgula deslocou da esquerda para a direita. Então, nesse caso, o expoente será negativo. Como eu contei aqui, ela deslocou 1, 2, 3, 4, 5, então será menos 5. No item E, a mesma coisa. Eu preciso colocar a vírgula de forma que o número seja maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, eu preciso colocar a vírgula aqui depois do 7. Então, eu tenho o número 7 vezes 10 e preciso contar quantas casas a vírgula precisa deslocar para chegar até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observe que ela deslocou da esquerda para a direita. Então, expoente negativo, menos 7. Na letra F, preciso colocar a vírgula de forma que o número seja maior do que 1 e menor do que 10. Então, posso colocar a vírgula entre o 2 e o 5. Terei o número 2,59.
vezes 10. Agora conto a quantidade de casas que a vírgula precisou deslocar. 1, 2, 3, 4. 4 casas. Como ela deslocou da esquerda para a direita, eu devo colocar aqui o valor negativo. E ela deslocou 1, 2, 3, 4. Então, eu coloco menos 4. Então, temos aqui os números em notação científica. A questão 4 diz o seguinte: qual é a raiz quadrada de 144? Então, vamos calcular a raiz quadrada de 144. Para isso, vamos fatorar o número 144. 144 pode ser dividido por 2, que é igual a 72, por 2, que é igual a 36, por 2, que é igual a 18, por 2, que é igual a 9. 9 é possível dividir por 3, que é igual a 3, e por 3, que é igual a 1. Observe que o índice da raiz quadrada é 2. Então, vamos agrupar aqui os números de 2 em 2. Agrupando aqui esse número de 2 em 2, temos aqui 2 ao quadrado. Temos aqui também 2 ao quadrado. E temos aqui também 3 ao quadrado. Então, 144 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, podemos escrever que a raiz de 144 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Eu posso escrever também de forma separada. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Observe que aqui temos o índice 2, que é o índice 2 e aqui o índice 2. Por que o índice 2? Porque é uma raiz quadrada. Eu posso simplificar, então, o índice 2 aqui com o expoente 2. Aqui também o índice 2 com o expoente 2 e aqui também o 2 com o 2. Temos como resultado, então, 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é igual a 12. Ou seja, a raiz quadrada de 144 é 12. Isso porque 12 vezes 12 é igual a 144. A questão 5 diz o seguinte: considere o seguinte problema. Com apenas 8 laranjeiras, formei meu pomar. São grandes e formosas, bonitas de se olhar. Cada uma com 8 galhos. Cada galho com 8 ramos. Cada ramos com 8 frutas. Contando com paciência, um número de frutas encontrarei, e na forma de potência eu o escreverei. Quantas laranjas existem no pomar? Observe que no pomar existem 8 laranjeiras. Cada laranjeira possui 8 galhos, então podemos multiplicar. Cada galho possui 8 ramos, podemos multiplicar por 8 novamente. E cada ramos possui 8 frutas, podemos multiplicar por 8 novamente. Então, escrevendo isso aqui na forma de potência, temos que 8 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4. 8 elevado a 4. Para encontrarmos a quantidade de laranjas que existem no pomar, precisamos encontrar o resultado de quanto que é 8 vezes 8
vezes 8, vezes 8. 8 vezes 8 é 64. 64 vezes 8 é 512. E 512 vezes 8 é igual a 4.096. Ou seja, nesse pomar existem 4.096 laranjas. A questão 6 diz o seguinte: aplique as propriedades da potenciação e da radiciação para resolver as expressões a seguir. No item A, temos aqui 5 elevado a 8 vezes 5 elevado a 3. Nesse caso, temos uma multiplicação de potência de mesma base, devemos conservar a base, que é 5, e somar os expoentes, 8 mais 3, que é igual, 8 mais 3 é 11. Então, temos 5 elevado a 11. No item B, temos aqui 7 elevado a 6 dividido por 7 elevado a 3. Nesse caso, temos uma divisão de potência de mesma base. Devemos conservar a base, que é 7, e subtrair os expoentes, 6 menos 3. 7, 6 menos 3 é igual a 3. No item C, temos uma potência de potência. Nesse caso, conservamos a base, que é 4, e multiplicamos os expoentes, 5 vezes 3. Temos como resultado 4, 5 vezes 3, 15. No item D, temos aqui 36 elevado a 1 meio. Quando o expoente é um número fracionário, precisamos colocar aqui em forma de raiz. Escrevemos aqui o número 36. E o que está aqui no numerador precisa ir para o expoente aqui. E o que está aqui no denominador, aqui na raiz, fica no índice. Então, temos aqui raiz quadrada de 36 elevado a 1, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 36. E a raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é igual a 36. No item E, temos aqui 3 elevado a menos 3. O expoente é negativo. Nesse caso, precisamos colocar aqui o número 1. E o que está aqui no numerador deve ir para o denominador. Logo, 3 deve vir para cá, para o denominador. E agora sim fica com o expoente positivo. Podemos continuar resolvendo 1 dividido por 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 1 dividido por 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. No item F, temos aqui a raiz cúbica de 27. A raiz cúbica de 27 é igual a 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Ou seja, raiz cúbica de 3 ao cubo, podemos simplificar aqui o índice com o expoente, o resultado é 3. Sendo assim, a raiz cúbica de 27 é 3. Na questão 7, temos o seguinte: o gráfico a seguir mostra os resultados de jogos na Copa de 2006. De acordo com o gráfico, é correto afirmar que, aqui temos o gráfico, gols marcados pelo Brasil na Copa de 2006. 2 eixos. O eixo horizontal, temos os nomes dos países, e no eixo vertical temos o número de gols que o Brasil fez. Ao jogar com a Rússia, o Brasil fez 2 gols, com Camarões, 3 gols, Suécia, 1 gol, Estados Unidos, 1 gol, Holanda, 3 gols, Suécia, 1 gol, Itália, 3 gols. Então, agora podemos analisar as alternativas.
No item A, temos que o Brasil marcou 7 gols. Observe que, com a Rússia, 2. Então, vamos aqui, ó. Inicialmente, 2, mais, aqui ele marcou 3. No terceiro jogo, ele marcou 1. No quarto jogo, ele marcou 1. No quinto jogo, ele marcou 3. No sexto jogo, ele marcou 1. E no sétimo jogo, ele marcou 3. 2 mais 3, 5. 5 mais 1 é igual a 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 3 é igual a 10. 10 mais 1, 11. 11 mais 3 é igual a 14 gols. E o item A diz que o Brasil marcou apenas 7 gols. Então, o item A não é a alternativa correta. No item B, diz que a média de gols marcados pelo Brasil foi de 2 gols por jogo. Então, para encontrar a média, basta dividir o total de gols, que já temos 14, pela quantidade de jogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 dividido por 7, 7 é a quantidade de jogos, é igual a 2. Então, temos uma média de 2 gols por jogo. Logo, a alternativa correta é a letra B. Mas vamos continuar analisando as outras alternativas. A alternativa C diz que 2% dos gols foram marcados contra a Holanda. Observe que foram marcados 3 gols contra a Holanda. 3 gols que foram marcados contra a Holanda, de um total de 14 gols. Então, 14 gols corresponde a 100%. Os 3 gols que foram marcados contra a Holanda correspondem a X. Fazendo essa continha aqui, temos que 14 vezes X, 14x, é igual a 300. X é igual a 300 e o 14 passa para o outro lado dividindo. X é igual a 300 dividido por 14, que é aproximadamente 21,42%. Então, essa alternativa está incorreta, porque a quantidade de gols que foram marcados contra a Holanda corresponde a aproximadamente a 21,42% e não 2%. Já o item D diz que o Brasil marcou mais gols contra Camarões do que contra a Itália. Contra Camarões, o Brasil marcou exatamente 3 gols. Contra a Itália, o Brasil marcou exatamente 3 gols também. Então, a quantidade de gols marcados contra Camarões e contra a Itália foram iguais. Não foi mais nem menos. Logo, essa alternativa está incorreta. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.